Tenha cuidado com aquelas pessoas que se aproximam de você para fazer parcerias, para fazer alianças, para fazer de alguma forma negócios com você. Fique atento, vigie, ore ao Senhor, peça discernimento a Deus para saber se Deus quer esta união ou não. Seja ela financeira, seja ela emocional, namoros, noivados, casamentos, uniões, peça a Deus a orientação. Deus nos dá a orientação. Nós não temos a capacidade de ler corações e mentes, mas Deus tem esta capacidade e Deus afasta da nossa vida tudo aquilo que vem para o nosso mal. Quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós servimos a Deus. Nós vimos na Bíblia uma situação que ela se enquadra perfeitamente no que eu estou a dizer. Israel estava dividido. Existia o reino do sul, que era o seu governante Josafá, e existia o reino do norte, que era o seu governante Acabe. Josafá era um homem íntegro, amava o Senhor e estava a fazer de tudo para que o povo pudesse estar debaixo da orientação e dos caminhos do Senhor. Josafá retirou todos os ídolos, altares da cidade de Judá, dos campos de Judá, fez uma limpeza, reformou os altares do Senhor para que as pessoas pudessem adorar a Deus e servir a Ele. Josafá, ele trouxe levitas, profetas, sacerdotes para que o povo tivesse sido doutrinado na presença do Senhor. Josafá, ele instituiu tribunais justos para que julgassem corretamente, com pesos e medidas certos. O povo de Israel era um homem que buscava a Deus e estava buscando ao máximo que o povo olhasse para o Senhor, servisse, estivesse dentro dos seus caminhos e estava a ser abençoado sobremaneira por isso. Então Acabe, que era o rei que estava sobre o domínio de 11 tribos de Israel, ele estava em perfeita trevas. Ele casou-se com uma mulher que também era trevas, Jezabel, trouxe a idolatria para Israel de uma forma onde nenhum rei é descrito como Acabe. Ele conseguiu fazer o pior de todos os reis antes dele. A Bíblia descreve Acabe assim. Então, Acabe, que está nessa situação com profetas que não falam sobre o Senhor, mas falam só sobre o que ele queria escutar, em perfeitas trevas, não é? Ele vê numa oportunidade que é o casamento da sua filha com o filho de Josafá, uma ocasião perfeita para lançar um isco a Josafá, e ele faz isso e chama Josafá que vá ao seu reino, e Josafá vai ao reino de Acabe. Então lá Acabe lança o risco. Então Josafá, vamos à guerra comigo? E Josafá, quando se vê nesta proposta, ele diz: eu gostaria de consultar os profetas do Senhor. Você tem profetas aqui que falam pelo Senhor? Então Acabe diz: sim, tenho, vou chamar. Esses profetas que Acabe tinha eram profetas que não tinham nenhum espírito da parte do Senhor e falavam só mentiras, enganos, falavam apenas o que Acabe queria escutar, e ele diz: todos os profetas dizem que sim, na presença de Josafá e de Acabe, que sim, que eles vão à guerra, que eles vão ser vitoriosos. Então Josafá, ao ver aqueles profetas falarem daquela forma, ele sente no seu coração, não é, que há algo errado. E ele diz: olha, não há mais nenhum profeta que fale da parte do Senhor. Eu faço uma parada aqui nesse vídeo para fazer uma ressalva.
Sabe aquele momento em que alguém te faz uma proposta e você fica a pensar assim, isso não bate certo, isso não pode ser. É o primeiro aviso, não é? Quando Deus começa a nos inquietar, quando não há paz na decisão, já é um primeiro aviso. E então Josafá persiste. Olhe, não há ninguém aqui da parte do Senhor. E aí Acabe diz, há um, Micaías. Mas olha, já avisa, ele vai falar mal de mim. Ou seja, ele manipula a situação. Micaías era um profeta, um dos pouquíssimos que ali havia, que falava apenas o que Deus queria. Era um homem íntegro e honesto e andava na presença do Senhor. Por isso, se Acabe andava no mal, Micaías logo ia falar a verdade. Mas ele manipula a verdade, né? Há pessoas que manipulam a verdade, não é? Isso também já era um aviso. Então, Micaías é chamado à frente daqueles dois reis e antes ele é advertido para que ele só fale o que Acabe disse para ele falar, que eles vão à guerra e vão ganhar, como os outros profetas de Acabe falaram. E então Micaías diz claramente, eu vou falar o que o Senhor me disser para falar. Porque Micaías era um homem honesto, andava na presença do Senhor. Então Micaías entra e as primeiras palavras de Micaías são com ironia. Não é? São com ironia dizendo que sim, vão ganhar. E Josafá percebe. Aí lá se vão, acho que 3 avisos da parte do Senhor, não é? Sensivelmente 3 avisos. Ter dito algo irônico, de uma forma que Josafá percebeu que não era o que ele estava realmente a querer dizer. E aí Josafá novamente diz, então, fale. E aí Micaías diz a verdade. Não, vocês não vão ganhar, vocês vão ser desbaratados pelos montes e Acabe vai morrer. E Micaías era um homem que servia tanto a Deus que ele, ao dizer isso, essa profecia, ele profetizou que Acabe ia morrer e que ali ia ser uma grande derrota para os israelitas, não é? Ele diz como é que no céu foi predestinada essa situação, incluindo a morte, não é? A queda de Acabe. E quando ele sai dali, ele diz, não é? Ele lança uma palavra, não é? E então Micaías ele diz que se ele estiver a falar da parte do Senhor, Acabe não vai voltar. Portanto, meu irmão, só aí nós temos vários avisos. E o que acontece? Josafá, mesmo assim, vai para o combate com Acabe. E o que é que Acabe, logo antes de começarem o combate, diz a Josafá? Eu vou disfarçado e tu vai com as tuas vestes reais. Por quê? Porque Acabe já tinha premeditado ir disfarçado para passar ileso e Josafá ser morto. Ele queria o pior para Josafá. Ele queria mesmo a morte. E quando se dá o começo do combate, é isso que acontece. Josafá se vê cercado, mas o Senhor livra Josafá e Acabe acaba morto. Ou seja, Josafá teve o livramento do Senhor. Mas Deus também não se agradou, pois ele teve avisos, não é? Ele se uniu a quem não devia. Atente para quem se aproxima de você com propostas muito boas, mas que podem te levar para a tua destruição. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.